Olá, vamos começar a nossa aula de revisão para a prova. Estamos falando então sobre tecnologias da informação e comunicação na educação. A nossa pergunta inicial é: o que é tecnologia? Sobre esse assunto, nós temos então aí no Dicionário da Língua Portuguesa a definição de tecnologia como sendo conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Tecnologia é uma palavra derivada do grego tekne, arte, técnica ou ofício e logos, conjunto de saberes. Pinto, 2005, na página 19, define que existem pelo menos 4 acepções para o termo. O primeiro sentido diz respeito à arte, designando a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, abrangidas nessa última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões. Podemos dizer então que nesse primeiro sentido, o autor tenta explicar que é o como fazer a tecnologia. O segundo significado do termo remete à simples técnica, sinônimo do saber fazer, ou ainda know-how, ou seja, é você colocar em prática aquilo que você sabe fazer, aquilo que você consegue executar. A terceira significação equivale à união de todas, ou seja, o conjunto de todas as técnicas de que dispõe uma determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento. É todo aquele conhecimento adquirido numa sociedade e através daquilo que se aprende um com o outro, daquilo que se desenvolve um com o outro, então você estabelece técnicas para poder resolver as coisas, para fazer as coisas. Por fim, a última compreensão está associada à ideologia das técnicas. Este último sentido, mais amplo e menos ingênuo, deriva da soma dos termos tekne, arte, mais logos, palavra, fala, razão, e remete ao que seria uma ideologia que há por trás das técnicas. É uma compreensão, então, de tudo aquilo que a tecnologia envolve. Né? É praticamente dizer que a tecnologia está em tudo hoje em dia. E através da ciência a gente constrói, então, técnicas elaboradas, bem pensadas, mensuradas, testadas para poder realizar as diversas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Em resumo, é possível ver que a tecnologia pode ser relacionada ao uso de instrumentos, arte, sociedade e ideologia. Instrumentos porque eu preciso de fato instrumentalizar, ter aí as ferramentas necessárias para desenvolver todos os meus aparatos tecnológicos. Assim como também eu preciso dos conceitos para poder criar essas tecnologias, né, que a gente está chamando aí de arte. Esse conhecimento também que eu adquiro aí de pai para filho, de sociedade para sociedade, é esse conhecimento chamado de sociedade. E por último, esse viés ideológico, né? Então, assim, a gente saber reconhecer que a tecnologia ela é algo que permeia tudo em nossas vidas, né? A forma da gente executar as tarefas, a forma de construir vacinas, a forma de construir aparelhos, a forma de fazer objetos, tudo então envolve a aplicação de tecnologia. Vicentini, 2005, ele coloca então para a gente aí um paralelo entre tecnologia e técnica. Ele diz que técnica é o uso que se faz de instrumentos, de ferramentas, o que implica a habilidade e a inteligência humana. Já a tecnologia vai além da técnica, implicando o uso de conhecimento científico da ciência moderna que nasceu ou se consolidou nos séculos 17 e 18 e prossegue até os nossos dias. Então, para Vicentini, a técnica é aquilo que a gente sabe fazer. No exemplo que a gente deu, você fazer um bolo porque você viu alguém fazendo, ou você inferiu que quando você mistura farinha com ovo, com óleo, com leite, com fermento, mistura isso tudo e coloca para assar, sai um bolo. Isso aí é uma técnica que foi utilizada. Então você, através desses conhecimentos aprendidos com alguém, você desenvolveu também um bolo. É diferente de você pegar uma receita que foi testada e você sabe exatamente a quantidade de farinha, a quantidade de fermento para ter a textura correta do bolo,
para ter o sabor desejado daquele bolo, algo que foi testado, que foi mensurado. Isso aí que a gente teve que imbuir tecnologia, aliás, imbuir a ciência, a gente chama então de tecnologia. Um exemplo básico aí que a gente colocou, né, você transformar então um elemento bruto em um aparato tecnológico. Olha aí, eu tenho só um tronco de árvore e aí eu utilizei ferramentas para poder lapidar este banco que a gente está vendo aí. Este banco ele está obedecendo a ergonomia de pessoas que o utilizarão. Então, assim, a altura correta, o encosto correto, dentro de um padrão estabelecido, para que ele seja funcional, para que ele seja usual. Então, isso é aplicar tecnologia. Os períodos, então, aí de desenvolvimento de técnicas e da própria tecnologia, desde o período pré-histórico, né, da pedra lascada ao aperfeiçoamento de ferramentas. Então, o homem aí, meio rupestre, ele construindo, então, aos poucos, as técnicas e as tecnologias adequadas para o uso na sua época. Depois a gente vai então para a antiguidade, dos novos instrumentos e ferramentas à indústria de guerra. Então o homem começa a melhorar a criação das coisas, aí ele tem as caldeiras, ele começa a construir, a manipular ferros, metais, né, diferentes, e a construir principalmente para a guerra. Depois a gente tem a Idade Média, aí a gente tem as navegações, novos modelos de navegação, arquitetura, descobrimento do Novo Mundo, né, das Américas. Na Idade Moderna, então, a gente tem a máquina a vapor, tecelagem, armas e guerra, isso tudo aí melhorado com o passar dos tempos. E na Idade Contemporânea, que vem aos nossos dias, a gente tem como marco a Revolução Industrial e a produção industrial. Nós temos então aí as principais invenções da época da Revolução Industrial e que chegam aos nossos dias. Locomotiva a vapor, automóvel, braço a vapor, avião, telégrafo, telefone, lâmpada elétrica, rádio, fotografia analógica, cinema, a robótica, o laser, transistor, fibra ótica, informática, viagem ao espaço, internet, dentre tantas outras coisas, né? A gente pode destacar então aí que a internet, a informática, a robótica, o transistor, fibra ótica, essas inovações mais modernas, mais próximas da gente aí, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. A gente vê então que a tecnologia, ela caminha lado a lado com a necessidade humana de viver com mais conforto. O homem então sempre está criando novas formas de se dar mais conforto, né? De melhorar a sua qualidade de vida. E com o passar do tempo, como a gente percebe que tudo tem tecnologia, e que a gente viu que tecnologia é um desenvolvimento científico, a gente percebe então que se transformou numa área de estudo e conhecimento. A nossa sociedade atual então é chamada de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, onde então o conhecimento e a informação a gente pode dizer que é a nossa grande moeda ativa, a nossa grande moeda principal aí. Recurso em prol do progresso humano. A tecnologia é vista assim. O homem vai progredindo e esse recurso tecnológico, saber transformar as coisas, saber criar as coisas dentro de um conceito bem elaborado, né, cientificado, é uma tecnologia, é a aplicação da tecnologia. Mas só que também surge nesse contexto aí aqueles que a gente chama de excluídos digitais. Surge então o conceito de tecnofobia, que é o medo e ou rejeição ou mesmo resistência ao uso da tecnologia moderna. Resistência a mudanças, permanência na zona de conforto. Então existem pessoas que são apavoradas quando vão ter que utilizar um computador, utilizar a internet, utilizar um celular. Muitos têm medo e precisa ser tratado esse medo. Alguns têm rejeição, no nosso caso, a gente precisa enfrentar esse medo e essa rejeição, porque, como eu disse, assim como todas as tecnologias estão presentes no nosso dia a dia e não tem como viver sem elas, a informática também é algo que chegou há muitos anos já para ficar. Nós precisamos nos apropriar dela e saber lidar com todas elas. Quais são então os impactos da tecnologia na educação? A gente percebe então que o impacto da tecnologia nas relações pessoais, sociais e econômicas é sensível e dinâmico. Então todo mundo está
envolvido aí em diversas tecnologias da informação e comunicação. Na vida pessoal, por exemplo, todo mundo tem um celular, todo mundo acessa a internet. Na vida da sociedade, hoje os contatos são feitos através desses canais e econômicos. Então tudo aí tem o viés de tecnologia da informação e comunicação. Com a educação não poderia ser diferente. As nossas vidas, elas precisam ser adaptadas a todas essas transformações que ocorrem na sociedade. Então a gente, enquanto educadores, enquanto estudantes que estão se formando para a área de pedagogia, precisa entender que essa sociedade ela já nasce cheia de tecnologias da informação e comunicação. Então a gente precisa entender essa era e utilizarmos da tecnologia da informação e comunicação para melhorar cada vez mais a qualidade educacional. E aí como que a educação então pode ser beneficiada? Ela pode dar saltos de qualidade, né? Então a educação, ao invés de ser apenas no papel, apenas no quadro, ela pode passar então a utilizar também, e observe isso, não somente, mas também, de tudo aquilo que a tecnologia informacional ela pode gerar, né? Facilitar então aí o acesso, a democratização de acesso a esses meios computacionais, à internet, e possibilitar que os alunos eles possam desenvolver novas formas de aprender. E não somente na característica do aluno, mas até mesmo a gestão escolar, ela é muito melhorada quando a gente também utiliza as tecnologias. Então aquela velha história de preencher tudo só no papel, ele dá lugar agora a planilhas eletrônicas, a bancos de dados, a acessos rápidos de informação pela internet. Tudo isso aí a gente tem que ver como algo bom para o apoio e crescimento da educação. Mas claro que não basta fornecer apenas equipamentos para os alunos e para os professores, porque isso somente não é suficiente. Então, apenas levar a internet para todas as escolas, encher de computadores, não é suficiente. O que a gente precisa é de estabelecer, então, medidas e orientações pedagógicas e planejamentos pedagógicos que façam a integração daquilo que a gente já tem com essas novas tecnologias e propiciar inovação dentro da sala de aula. E estabelecer também políticas públicas que venham a garantir a expansão e sustentabilidade, né, no formato de educar, no formato de utilizar essas tecnologias da informação e comunicação, alinhadas então a tudo aquilo que a gente já tem disponível na sala de aula e na vida do professor, na vida dos alunos, ou seja, na vida de toda a comunidade educacional. Então nós poderíamos nos perguntar de que forma as TICs podem contribuir para melhorar o processo de aprendizagem e de gestão escolar. Então as respostas para essas questões aí, elas são múltiplas, né? A gente precisa então estabelecer qual que é o melhor caminho que a gente vai seguir. E a gente precisa planejar, precisa roteirizar, precisa experimentar, precisa pensar na educação. Então, porque existem variadas tecnologias a serem utilizadas. Também há vários arranjos educacionais possíveis. A gente precisa então estabelecer qual que é o melhor arranjo para a nossa comunidade, para a nossa educação brasileira, para a nossa sociedade. A gente precisa pensar nisso no contexto educacional. Várias mudanças são observadas então aí no contexto mundial. E aí a New Media Consortium, no documento de 2016, ela estabelece algumas questões, né, algumas pesquisas, ela traz esses dados para a gente. E o primeiro deles é quanto aos desenvolvimentos tecnológicos que são importantes para a educação nessa era. O primeiro deles é o espaço maker, que são aqueles espaços onde o aluno aprende a dar soluções para os seus problemas, criando seus próprios instrumentos, ou as suas ações, ou como ele vai chegar lá. Espaços de aprendizagem online, né, são diversos, a gente tem salas de aulas virtuais, páginas que ensinam, canais de vídeo, são muitos espaços de aprendizagem online. A robótica, cada vez mais, ela tem entrado aí no contexto da educação. A gente tem robótica não só para esse contexto de melhorar o raciocínio lógico, mas também de ajudar o aluno a experimentar um contexto
mais dinâmico, mais divertido, experimental, onde ele pode ver coisas acontecendo. Então a robótica contribui muito, não apenas no contexto da matemática, mas de todas as outras disciplinas também. A realidade virtual, né, cada vez mais ela está presente aí, a gente consegue simular no computador a realidade do mundo físico. A inteligência artificial também muito presente, a gente vê isso aí através dos dispositivos eletrônicos. Quando você está com o smartphone na mão, você consegue conversar com uma atendente virtual que vai entender a sua fala, que vai te responder as questões de acordo com aquilo que você narrar para ela. Então, assim, é uma coisa bem comum hoje em dia e tem se tornado ainda mais expandida, e a tendência é só crescer. A gente tem que utilizar, então, também ao nosso favor aí na educação. E também as tecnologias vestíveis, né? Onde um aluno, a pessoa pode usar no seu corpo dispositivos eletrônicos que fazem conexões com os computadores e com a internet para poder responder a estímulos ou dar respostas, né? Quem aí já jogou aí com Kinect um joguinho, ele pode simular aí, por exemplo, que estaria jogando um tênis, um vôlei ou dançando e coisas do tipo. Dois aí, tendências educacionais que ajudam a acelerar o uso das TICs na aprendizagem. A gente tem o redesenho dos espaços de aprendizagem. É preciso sair daquele contexto de uma carteira atrás da outra e um quadro branco lá na frente e começar a idealizar ambientes que favoreçam esse aprendizado, né? Às vezes salas com puffs, salas com mesas redondas, salas multimeios, salas onde os alunos podem testar aquilo que acabou de aprender. É preciso fazer esse redesenho. Repensar como as escolas devem trabalhar. Às vezes abrir mão daquele modelo muito tradicional e começar a incluir dentro do currículo outras atividades para além daquilo que já está acostumado, envolvendo aí as tecnologias, envolvendo outros recursos que sejam possíveis e disponíveis aí para que a gente consiga melhorar essa qualidade. Aprendizagem colaborativa, então não é somente uma pessoa por uma pessoa. Então a gente aprende também ensinando, a gente aprende com um colega, o aprendizado em pares que a gente fala. Então você aprende aí distribuindo também o seu conhecimento, você consegue isso muito facilmente hoje em dia nas redes. Então você coloca dentro aí de redes sociais ou coloca dentro de redes de pesquisas uma colaboração de tudo aquilo que eu aprendi, para não ficar somente para mim, eu começo a distribuir para os colegas também. Técnicas de aprendizagem mais profunda, onde eu vou utilizar vários recursos, né? Linkar com um arquivo, linkar com um vídeo, linkar com um texto extra, tudo isso com um viés mais profundo. Não apenas seguir um único caminho, por exemplo, pegar um livro didático e fixar somente nele. Estudo de programação também, né? Hoje em dia a gente tem muitas e muitas maneiras de aprender programação, a gente tem sites e empresas aí totalmente engajadas em auxiliar nessa aprendizagem. Estudantes como criadores, e aí o aluno sai daquele papel de apenas ficar recebendo e ele começa a criar coisas também que vão ajudar tanto no seu crescimento pessoal, também na coletividade. Então as produções que esse aluno faz vão ajudar outros alunos também a aprenderem. E quais são os desafios, né, que são colocados para a educação que dificultam às vezes a adoção de tecnologias? O desafio de criar experiências de aprendizagem autênticas, sair um pouco do Ctrl+C, Ctrl+V ou da cópia e colar e começar a desenvolver novidades para serem experimentadas, para serem utilizadas, para serem redistribuídas. Também repensar o papel do docente. O professor sair daquele papel onde ele sabe tudo, conhece tudo, e ele agora passa a ser um orientador, um mediador do conhecimento. Então ele vai indicar os caminhos, mas não vai dar a resposta, porque nem sempre ele também é o dono dessas respostas. Promover a equidade digital. Então a gente conseguir chegar num patamar onde todas as pessoas que estão no processo educacional saibam utilizar esses recursos digitais a contento para desenvolver bons trabalhos.
Escalar a inovação docente, então colocar desafios para que esse educador ele sempre esteja colocando contextos de inovação nas suas aulas, na sua vida de aprendizagem também para replicar seus novos conhecimentos. Isso é de suma importância. Lidar com as diferenças de resultados de aprendizagem entre estudantes de grupos sociais distintos. A gente sabe que as escolas elas têm crianças mais pobres, crianças que são um pouco mais afortunadas. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar da melhor maneira possível para criar aí um ponto de equilíbrio, sabendo que isso acontece. E isso é um dificultador muitas vezes. Então, a gente precisa conseguir, de alguma maneira, fazer um ponto de equilíbrio com isso tudo. E também outro desafio muito grande é personalizar a aprendizagem. Então, trazer aí a nossa característica para a nossa escola, ou para a nossa sala de aula, ou para a nossa linguagem. Isso é muito importante, mas também é um fator que é desafiador e em alguns momentos é um dificultador também. Então são essas aí as áreas, né, ou os desafios que a gente tem que muitas vezes dificulta a adoção de tecnologias na educação básica principalmente. As áreas então que são impactadas pelo uso das TICs na educação são as áreas da qualidade, da contemporaneidade, melhoria da gestão e da equidade. São essas 4 áreas aí que são impactadas então pelo uso dessas TICs. Na qualidade, porque vai exigir então aí vai proporcionar, né, uma melhora no formato de aprendizagem. Na contemporaneidade, porque a gente vai engajar alunos e professores num contexto onde os alunos já estão no mundo digital. Uma melhoria na gestão, porque agora a gente tem a condição de tirar as coisas somente do papel e colocar ela no meio eletrônico e agilizar as demandas e conseguir colocar um olhar um pouco mais elaborado em cima das questões de gestão, né, e ter um controle maior. E equidade. A gente consegue, então, através das TICs, aí, oferecer um ambiente onde as pessoas consigam romper com barreiras geográficas e sociais e utilizar todos o mesmo tipo de recurso eletrônico, digital e interconectado para desenvolver ações que são párias. Podemos citar, então, abordagens que são inovadoras. A gente divide ela em 3, de acordo com Teixeira, que é a inovação radical, é aquela que sacode a escola e provoca reações de admiração e espanto, né? Um professor chega, ou um grupo de professores chegam e aplicam inovações, e elas são tão radicais, tão diferente daquilo que estava acontecendo no contexto escolar, que elas acabam sacudindo ali a escola, muitas vezes provocam ao mesmo tempo reações que são de admiração, porque aquilo nunca foi feito e é muito inovador, ou também de espanto, né? Como que conseguiu chegar naquele resultado. Outro tipo de inovação é a inovação incremental, uma releitura inovadora que se baseia no rearranjo de coisas antigas. Então, quando a gente tem ali um processo de inovação onde eu trabalhava somente com a leitura de livros na biblioteca e agora, além disso, eu faço pesquisas na internet, eu leio livros digitais e eu vou incrementando então a ação de leitura com outros aspectos. Então, assim, eu pego aquilo que era tradicional e começo a dar novos aspectos. A gente chama de inovação incremental. E, por fim, a inovação substancial, uma melhora contínua que incrementa um produto ou uma ideia já existente. Ou seja, incrementar mesmo. Eu já tenho uma ideia que está funcionando e aí eu trago mais coisas para dar uma cara melhorada naquela ideia. Então eu estou fazendo uma inovação substancial, estou melhorando aquilo que já estava colocado em prática. Então a gente se pergunta, o que muda na prática? A gente começa a perceber então que ao ofertar esses recursos pedagógicos bem mais atrativos, a gente começa a ter alunos mais ativos e mais engajados, né? Qual aluno que não quer também jogar para aprender? Qual aluno que não quer também ler as coisas no ambiente digital? Ou seja, utilizar aquilo que ele utiliza no dia a dia. Por que não ele vê isso também na escola, né? Quanto às relações interpessoais, a gente tem então aí movimentos horizontais, né? Professor-aluno, aluno-professor,
baseados mais em trocas do que em autoridade. Então, nesses movimentos horizontais, o professor troca com o aluno troca com o professor e o aluno troca com o aluno. O professor fala das suas experiências de pesquisa, o aluno também municia o professor das descobertas que ele fez, assim como também os pares de alunos eles conseguem trocar entre si as novas informações, os novos conceitos, a nova aprendizagem adquirida. O papel do aluno, então, passa a ser um papel onde ele tem em suas mãos as ferramentas que ele vai poder fazer as suas pesquisas e buscar a solução para os seus problemas. Ele passa a ter uma participação mais ativa e ele começa a ser ator na construção do seu próprio conhecimento. Qual que é o papel do professor, então, nesse contexto inovador? O professor ele passa a ser um motivador, um facilitador do acesso ao saber. Ele é um mediador no processo de aprendizagem. Então, ele não é mais aquela pessoa que sabe tudo, que entende tudo, mas ele agora está num contexto onde ele consegue passar para os seus alunos caminhos melhores a serem percorridos. E também tem uma ressignificação do espaço físico, né? A sala de aula agora, ela pode atender às potencialidades de interação e de atuação colaborativa para esses alunos, né? Ter uma sala aí com recursos audiovisuais, com computadores, com tablets, com celulares, com acesso à internet. Então tudo isso fazendo esse mix, né? Ter laboratórios de ciência, de geografia, todos eles misturados e bem organizados para ampliar o conhecimento desses alunos. E aí, fazendo uma recapitulação básica então da aula de laboratório, nós temos então aí um computador com esse laptop, muito conhecido como notebook. Só para a gente definir então as partes que a gente tem no computador. Então a parte física, né, que são as peças aí compostas pelo teclado, essa parte que a gente pode dizer que a gente toca, a gente chama de hardware. Agora os programas de computador a gente chama de software, inclusive o sistema operacional também é um software, ok? Se eu fosse colocar então aqui um computador de mesa diferente do laptop, eu poderia dizer que o teclado, o monitor, o gabinete, as peças dentro do computador são o meu hardware. E todos os programas que eu instalei no meu computador são o meu software, os meus softwares, ok? Então, software são os programas de computador. Quais são os exemplos? Word, Excel, o próprio Windows, né? Até o navegador de internet, ele é um software. E aí a internet, ela é uma grande rede mundial, né, de computadores. Eu posso ter um computador conversando com o outro. E aí nesse caso independe do tipo de hardware ou de software, porque eu vou ter os computadores comunicando entre si. Então eu posso ter numa casa um computador com Linux, na outra casa um computador com Windows, do outro lado eu posso ter um celular. E a internet tem essa possibilidade, através dos seus protocolos, de conversar uma máquina com a outra, independente do tipo de hardware, independente do tipo de software que eu esteja utilizando. Isso é um facilitador. Eu não preciso ter uma configuração igual nas duas pontas para poder estabelecer uma comunicação entre dois computadores através da internet. E aí, só para poder fixar o conhecimento, nós falando sobre e-mail, a gente viu três coisas básicas, né? Então, o e-mail é composto aí de uma caixa de entrada onde chegam as minhas correspondências. O e-mail, então, ele simula de fato aí as cartas de antigamente, né? Onde eu tenho aí o emitente, o emissor, né? Para quem eu estou mandando, quem está recebendo. E aí eu venho aqui no caso do Gmail, eu venho escrever, ele aparece aqui para mim então. Para quem que eu vou mandar? Aqui então eu vou colocar o endereço, né, da pessoa para quem eu quero encaminhar o e-mail. Então suponhamos que eu vou mandar um e-mail lá para o setor onde eu trabalho. Então eu coloco aqui o e-mail por completo. Então eu coloco o endereço do e-mail aqui. E aí eu vou colocar também o assunto que eu vou tratar. Esse assunto ele tem que ser um resumo bem conciso que direcione aquilo que eu quero falar. Então eu vou colocar convite especial. Então o meu assunto principal vai aqui, né, no convite especial. E aí no corpo do e-mail eu vou escrever, né, uma saudação. Prezado
coordenador, por exemplo, né? Encaminho o link para acessar a videoaula, ok? Aí, por exemplo, aí tem a minha assinatura já está personalizada aqui. Eu gostaria de voltar aqui então em duas atribuições que eu ensinei e que são importantes a gente saber. O primeiro deles aqui é o CC, adicionar destinatários com cópia. O CC significa com cópia. Para que eu utilizo esse recurso? Quando eu quero copiar outras pessoas e quero que elas conheçam os endereços de e-mail das pessoas, eu uso essa situação aqui, o CC, o com cópia. Então eu vou colocar lá, por exemplo, uma cópia para mim mesmo, num outro e-mail, e para o José, deixa eu ver se tem algum José, aqui é o Jonathan, ok. Então, quando eu clicar aqui em enviar, significa que estou encaminhando para o destinatário principal, que é o NTM aqui, mas que Marconi e Jonathan vão receber também essa mesma mensagem, só que sinalados como com cópia. Então eles estão recebendo uma cópia e eles conseguem ver que todos esses usuários receberam também uma cópia. A outra situação que eu gostaria de mostrar é essa outra aqui, ó, com cópia oculta. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para o Jonatas aqui e para Maria. Deixa eu ver se tem alguma Maria. Essa aqui tá boa. Então qual que é essa situação agora do com cópia oculta? Eu estou enviando para Marconi. Estou enviando também com cópia oculta para o Jonatas e para a Grace. Isso significa o quê? Que todos esses três vão receber, o destinatário principal é o NTM, mas que Jonatas e Grace, eles não vão aparecer na lista aqui do NTM, porque eles não vão ver os e-mails dele como acontecia no com cópia oculta. A diferença é basicamente essa. Então, no com cópia, eu mando copiado para todas as pessoas da lista e todo mundo fica sabendo quem recebeu. Já com cópia oculta, eu mando para todo mundo, mas o NTM aqui não fica sabendo quem são essas pessoas que receberam as cópias, ok? Então é essa lembrete básico aí da utilização de e-mails. Tem muito mais coisa para a gente aprender sobre e-mails, mas isso vai ser um assunto para a gente estudar aí no segundo bimestre das nossas aulas, ok? Eu fico por aqui então na nossa aula de revisão. Bom estudo então aí para a prova, boa sorte, fiquem calmas, revejam os vídeos quantas vezes quiserem, acessem os materiais aí que já foram disponíveis e boa prova, viu? Um abraço e até a próxima.